Olá, sejam bem-vindos. Que a paz do Senhor te acompanhe por todos os momentos de sua vida. Talvez você ache que o Salmo 91 é uma espécie de escudo automático, algo que você recita e pronto, está garantida a proteção. Mas eu preciso te dizer uma verdade forte e até contraintuitiva. Se você usa esse salmo como amuleto, você pode estar perdendo exatamente o refúgio que ele promete. Porque a grande promessa não começa no livramento do perigo, ela começa no habitar no esconderijo do Altíssimo. E, quando você entende isso em profundidade, o texto deixa de ser superstição e vira aliança, vira abrigo, vira descanso, mesmo no meio do caos. Em poucos minutos, eu vou te mostrar o detalhe que quase ninguém explica e que muda completamente a forma de orar, confiar e viver essa palavra, inclusive quando o medo tenta dominar sua mente. Há pessoas que se aproximam do Salmo 91 como quem segura um objeto de sorte. Guardam o texto na carteira, repetem frases específicas antes de sair de casa, compartilham um trecho como se fosse um código de proteção instantânea. E, de fato, este salmo é precioso. Ele fala de livramento, de abrigo, de refúgio, de uma segurança que parece maior do que o mundo visível. Contudo, é justamente aí que mora um perigo sutil. Transformar palavra em superstição, como se a beleza do texto funcionasse sem o coração, sem obediência, sem relacionamento com Deus, sem comunhão. Perceba como isso acontece, às vezes, sem intenção. A pessoa lê o salmo como quem diz: eu fiz a minha parte, agora Deus tem de fazer a dele. Ela trata a promessa como uma transação, sem perceber, reduz a aliança a um contrato frio. Só que as coisas do Espírito não se movem por fórmulas, elas se movem por presença. Não se sustenta uma vida de fé apenas com recitações. A fé viva nasce quando a palavra encontra um coração rendido, um espírito ensinável, uma vida que aprende a se alinhar com o Senhor em oração e em obediência. Repare que o Salmo 91 não começa oferecendo benefícios como propaganda. Ele começa estabelecendo uma condição espiritual, quase como um portal de entrada. Aquele que habitar no esconderijo do Altíssimo. Essa expressão é decisiva. Habitar não é visitar. Habitar é morar. Habitar é permanecer. Habitar é escolher uma constância. Há muita diferença entre alguém que aparece diante de Deus quando o medo aperta e alguém que constrói um relacionamento com Deus que atravessa manhãs comuns, noites silenciosas e dias difíceis. O Salmo é promessa, sim, mas é promessa dentro de aliança, e aliança pressupõe vínculo, não apenas pedido. Quando alguém usa o Salmo como amuleto, cria uma expectativa mecânica. Se eu ler, nada me atingirá. E então, se a vida entrega um susto, uma perda, uma crise, uma ameaça, essa pessoa se escandaliza e se frustra. O problema não é o texto, nem a promessa. O problema é o modo como ela foi compreendida. Deus não se deixa manipular, mas também não abandona quem o busca. Ele chama para perto, chama para dentro do abrigo, chama para o esconderijo do Altíssimo, chama para uma realidade em que a confiança não depende do cenário, e o descanso não depende do controle. Aqui está uma verdade libertadora. O Salmo 91 não é um talismã, é um convite. E todo convite de Deus aponta para a intimidade. O que o Senhor oferece não é apenas um lugar seguro, mas Ele mesmo como refúgio. Isso muda o eixo de tudo. Porque, quando Deus é o abrigo, a pessoa não fica escrava do pânico. Quando Deus é o refúgio, a alma não vive refém de notícias. Quando Deus é o esconderijo do Altíssimo, o coração aprende que existe um tipo de proteção que vai além do que os olhos medem. É o sustento interior, é a firmeza espiritual, é a presença que guarda a mente e sustenta a esperança. É nesse ponto que o medo começa a perder espaço, e a paz começa a se estabelecer como disciplina do Espírito. E observe como a aliança sempre foi assim nas Escrituras. Não é apenas Deus entregando coisas, é Deus formando um povo. É Deus conduzindo pessoas à maturidade. É Deus ensinando que promessa e caminho caminham juntos. Há livramento, sim, mas há também formação. Há proteção, sim, mas há também direção. Há abrigo, sim, mas há também chamado para a obediência. Quem deseja apenas o benefício, sem a presença, perde a essência. Quem busca a presença descobre que a essência sustenta o benefício, no tempo certo e do modo certo. Talvez você pergunte: então eu não devo declarar o Salmo? Deve, sim, mas com entendimento e com reverência. Use o Salmo 91 como oração, não como exigência. Leia e responda com humildade: Senhor, eu recebo Tua palavra como luz para o meu caminho. Eu desejo viver em comunhão contigo.
Eu escolho a obediência que preserva o meu coração. Eu quero te conhecer, não apenas ser atendido. Quando o salmo vira conversa com Deus, ele deixa de ser um texto distante e se torna um ambiente espiritual. A promessa começa a operar primeiro dentro de você, ajustando pensamentos, fortalecendo escolhas, reorganizando afetos e estabelecendo paz onde antes havia inquietação. E há algo ainda mais profundo. A proteção descrita no Salmo 91 não se limita ao que você percebe. Há um cuidado invisível que Deus exerce de maneiras que você só entenderá depois. O Senhor age no silêncio, na providência, na direção discreta, na interrupção de um plano que parecia perfeito. Ele envia anjos, sim, e isso não é teatro espiritual, é realidade do reino. A Bíblia não trata anjos como entretenimento, mas como instrumentos do governo de Deus. Entretanto, o propósito de saber disso não é criar ansiedade, e sim aumentar o descanso. Porque quem confia no Senhor entende, existe um cuidado invisível trabalhando quando eu não vejo, e isso alimenta a confiança. Ainda assim, não se confunda, anjos não são substitutos do Senhor. Eles são sinais de que Deus cuida. O centro permanece o relacionamento com Deus. O coração que caminha em comunhão aprende a reconhecer que a maior segurança não está em controlar o futuro, mas em estar no refúgio certo. E o refúgio certo não é uma estratégia, é uma pessoa. Deus não quer apenas te proteger de algo, Ele quer te conduzir para Ele. E quando você é conduzido para Ele, seu interior passa a ter um chão firme, mesmo quando o lado de fora está instável. Portanto, ao ouvir a promessa do Salmo 91, não a trate como mágica. Trate-a como aliança. Receba a palavra como direção para uma vida que aprende a descansar. Em vez de se aproximar do texto apenas para pedir livramento, aproxime-se para cultivar obediência, oração, comunhão e confiança. É assim que o Salmo deixa de ser palavras bonitas e se torna abrigo real, um esconderijo do Altíssimo onde a mente encontra paz, o coração aprende descanso, e o medo já não governa. E é justamente aqui que precisamos aprofundar. Se tudo começa com aquele que habitar, então o centro do Salmo não é o verso mais famoso, nem a frase mais repetida, mas o significado espiritual de habitar, e essa compreensão, quando finalmente se abre diante de você, reorganiza toda a forma de viver a promessa. Se você guardar apenas uma ideia do Salmo 91, guarde esta. O eixo do texto não é um efeito automático de proteção, mas uma posição espiritual. E essa posição tem nome: habitar. Há pessoas que passam por Deus como quem passa por um lugar conhecido, apenas em momentos de pressa. Elas entram, fazem um pedido rápido, citam um versículo e saem. Mas o Salmo não descreve visita, descreve moradia. Habitar é permanecer no esconderijo do Altíssimo com constância, como quem escolhe viver sob uma mesma sombra, dia após dia, até que a alma aprenda a respirar ali. Perceba a força disso. Quem habitar encontra descanso. Quem habitar consolida confiança. Quem habitar não vive de impulsos religiosos, nem de uma espiritualidade feita de emergência. E aqui vale uma imagem simples: a diferença entre usar guarda-chuva quando a chuva começa e construir uma casa com telhado firme. O guarda-chuva é reação, a casa é aliança. O Salmo 91 é casa, é abrigo, é refúgio que nasce de aliança. Ele não está descrevendo alguém que corre para Deus somente quando dá errado, mas alguém que aprende a manter relacionamento com Deus antes de o problema aparecer. Entretanto, é justamente aqui que muitos se confundem. Alguns pensam que habitar é sentir algo o tempo todo, como se a presença de Deus fosse uma emoção constante. Não é. Habitar é decisão diária. É disciplina do espírito. É constância de passos. É uma vida que se constrói com oração, com palavra, com comunhão e com obediência. Veja como esses elementos se encaixam. A palavra orienta, a oração aproxima, a comunhão fortalece, a obediência sustenta. E quando essas 4 colunas começam a se repetir na sua rotina, o esconderijo do Altíssimo deixa de ser uma teoria e vira um lugar interior, firme, real, onde o coração aprende paz. Agora, entenda uma nuance muito importante: o esconderijo do Altíssimo não é geografia, é presença. Não é um canto do quarto, é um estado de comunhão. Sim, é possível orar no quarto, é possível separar um tempo, e isso é excelente. Mas o esconderijo descrito no Salmo não é apenas um ambiente físico, é Deus como ambiente. É você aprender a morar nele. E isso muda tudo, porque, quando Deus se torna ambiente, você não precisa esperar o mundo melhorar para ter descanso. Você não precisa esperar a crise acabar para ter paz.
Você passa a carregar o refúgio por dentro, porque o refúgio não é algo, é alguém. E note como isso reorienta sua forma de lidar com o medo. Quem visita Deus costuma negociar com o medo. Quem habitar aprende a governar o medo. Não porque se torna invencível, mas porque se torna firmado. O medo grita, mas já não decide. O medo aparece, mas não domina. Há uma diferença entre sentir medo e ser conduzido pelo medo. Quando você vive no esconderijo do Altíssimo, a promessa opera primeiro na mente. Ela estabiliza o pensamento, reduz a ansiedade, alinha as prioridades e reforça uma certeza silenciosa de que existe cuidado invisível sustentando sua história. Talvez você diga, mas eu não consigo manter essa constância. Ouça com atenção, constância não nasce de perfeição, nasce de direção. Você não precisa começar grande, precisa começar real. Habitar pode começar com um gesto simples e repetido, abrir a palavra todos os dias, ainda que por poucos minutos, fazer oração com sinceridade, ainda que sem palavras bonitas, buscar comunhão com o povo de Deus, ainda que de modo discreto, praticar obediência em escolhas pequenas, onde ninguém aplaude, mas Deus vê. Com o tempo, você percebe algo precioso, a alma começa a se acostumar com o céu. O coração começa a reconhecer o tom da voz de Deus. E essa familiaridade reduz o barulho do mundo. Aqui está uma diferença que muda seu modo de se relacionar com a promessa. Quando alguém não habitar, tende a tratar o salmo como condição para um favor. Deus, eu leio para o Senhor me proteger. Isso é negociação. Já quem habitar não negocia, confia. A oração deixa de ser moeda e vira comunhão. Em vez de Senhor, me livra e eu me aproximarei, a alma diz, Senhor, porque eu moro em ti, eu descanso, porque eu caminho contigo, eu confio, porque eu escolho a aliança, eu recebo a proteção no tempo e do modo que o Senhor estabelece. Essa postura não é passividade, é maturidade. Não é desistir de pedir, é aprender a pedir sem ansiedade e sem cobrança. E, nesse ponto, vale observar outra camada do texto. O Salmo 91 descreve alguém que não apenas entra no esconderijo, mas também aprende a permanecer à sombra. Sombra é proteção contínua. Sombra não é relâmpago, é cobertura. Em outras palavras, o Salmo sugere uma vida de permanência sob uma mesma realidade, o governo de Deus. Quem vive assim passa a perceber livramentos que nem sempre têm brilho. Muitas vezes, o maior livramento não é o que acontece fora, mas o que Deus impede dentro. Uma decisão impensada, uma palavra que destruiria uma relação, um caminho que pareceria vantajoso, mas terminaria em ruína. Quando você habitar, você começa a ser protegido também de si mesmo, e isso é uma forma profunda de proteção. É aqui que o tema dos anjos se torna ainda mais significativo. Por quê? Quando você mora no esconderijo do Altíssimo, você não precisa correr atrás do invisível. O invisível trabalha a seu favor por ordem de Deus. Isso não é motivo para superstição, é motivo para descanso. Saber que Deus governa o invisível é para acalmar você, não para deixar você excitado com o extraordinário. Contudo, não confunda descanso com descuido. O verso não é permissão para a imprudência. A promessa não é para te tornar irresponsável, é para te tornar estável. Estável o suficiente para não entrar em pânico, estável o suficiente para escolher com sabedoria, estável o suficiente para não ser arrastado pela multidão. Muitas quedas coletivas acontecem porque pessoas seguem o fluxo sem discernir. E aqui está uma imagem clara. Quando 1000 caem, geralmente há uma onda. Uma onda de medo, uma onda de desespero, uma onda de decisões irracionais. Quem habita no esconderijo do Altíssimo não segue ondas, segue direção. E essa direção é consolidada pela palavra, pela oração, pela obediência e pela comunhão. Além disso, esse verso também ensina algo sobre coragem. Coragem bíblica não é ausência de temor, é presença de confiança. Você pode sentir o coração apertar, pode perceber o risco, pode reconhecer a gravidade do tempo e, ainda assim, permanecer firme. Por quê? Porque seu chão não é circunstância, seu chão é Deus. Seu chão é o refúgio. Seu chão é a aliança. E quando essa certeza entra no coração, a vida se reorganiza. Você começa a viver com uma serenidade que não é ingenuidade, é fé. Uma serenidade que se traduz em decisões sensatas, em palavras ponderadas, em atitudes que preservam a casa, a mente e o caminho. E, à medida que você compreende isso, uma pergunta inevitável nasce, quase sem você perceber. Se habitar é o centro, então o que exatamente significa aquela frase tão citada, tão repetida,
tão desejada, nenhum mal te sucederá. O texto parece prometer uma blindagem total, mas a vida real apresenta desafios. Como conciliar promessa e realidade sem cair em superstição nem em frustração? É aí que o próximo passo se abre. Há uma frase do Salmo 91 que se tornou quase um refrão na boca de quem busca proteção: nenhum mal te sucederá. E é compreensível. Em um mundo onde notícias inquietam, onde perigos parecem se multiplicar, onde o medo tenta ocupar o centro da mente, ouvir uma promessa assim soa como água para quem atravessa deserto. Contudo, se você não compreender essa declaração com maturidade bíblica, corre o risco de transformá-la em amuleto, e então a própria palavra, que deveria fortalecer, se torna motivo de frustração. Por isso, caminhe comigo com atenção, porque aqui há ouro espiritual, e ouro precisa ser lapidado. Primeiro, observe o que o Salmo não está dizendo. Ele não está garantindo uma vida sem tempestades. A Bíblia inteira mostra que homens e mulheres de fé enfrentaram vales, oposição, perdas, noites longas e dúvidas profundas. A diferença não era a ausência de luta, era a presença do Senhor como refúgio. A diferença não era viver sem riscos, era viver com confiança. Assim, quando o Salmo 91 afirma nenhum mal te sucederá, ele está afirmando que o mal não terá a palavra final, não terá autoridade para definir seu destino, não terá poder para sequestrar sua identidade e esmagar sua esperança. É livramento que começa no interior e se estende ao exterior no tempo certo. Aqui é importante entender uma distinção simples, mas decisiva. Existe mal que toca o cenário e existe mal que domina o coração. O Senhor, em sua aliança, promete guardar o que é mais precioso, o centro. Você pode atravessar circunstâncias adversas, ainda assim, permanecer em paz. Você pode receber uma notícia difícil, ainda assim, não ser tomado pelo pânico. Você pode enfrentar oposição e, ainda assim, manter sua dignidade, sua clareza, sua fé. Isso não é insensibilidade, é descanso. E esse descanso nasce de habitar no esconderijo do Altíssimo, onde a alma aprende a lembrar que Deus é maior do que o que se vê. Entretanto, alguém pode perguntar: então a promessa é apenas emocional? De modo algum. Deus é Deus de realidades concretas. Ele atua na história, Ele intervém, Ele guarda, Ele livra, Ele fecha portas, Ele abre caminhos. O que muda é a forma como você entende o nenhum mal. Não como uma fórmula de invulnerabilidade, mas como uma garantia de governo. Em outras palavras, o mal pode até tentar tocar sua jornada, mas não pode tomar o trono. Ele não é soberano. O Senhor é. E quando Deus é soberano, até aquilo que te fere pode ser transformado em lição, amadurecimento e fortalecimento do seu relacionamento com Deus. Perceba como isso gera uma fé mais robusta. Uma fé infantil diz: se eu tiver fé, nada me acontecerá. Uma fé madura diz: porque eu tenho fé, o que acontecer não me destruirá. Isso é fundamental. O Salmo 91 não promete apenas eventos favoráveis. Ele promete proteção que preserva a vida e preserva a alma. E aqui entra um aspecto precioso. O maior livramento muitas vezes é o Senhor te livrar de se tornar alguém dominado pelo medo. Porque o medo é um tipo de prisão que pode existir mesmo em dias de paz aparente. Você pode ter tudo funcionando, ainda assim, viver com o coração apertado. Mas quando a promessa do Salmo opera, ela não apenas protege do perigo, ela protege do pavor. Agora, olhe novamente para a lógica da aliança. A aliança não é um seguro que você ativa quando quer, é uma vida que você constrói com Deus. Ela se fortalece com oração, com palavra, com obediência, com comunhão, com escolhas que sustentam a intimidade. E quando você vive assim, você passa a discernir algo que muitos não discernem. Deus não está apenas te livrando do mal externo, Ele está te livrando de rotas, de caminhos, de decisões, de armadilhas que não parecem armadilhas. Esse tipo de livramento é tão real quanto um livramento físico, só que é mais silencioso. E, frequentemente, ele é operado por meio de cuidado invisível, por direções discretas, por alertas internos, por interrupções providenciais. E então entramos no território do como Deus guarda. Há uma guarda que você percebe e há uma guarda que você só descobre depois. Às vezes, Deus te guarda por meio de um atraso que te irrita no momento, mas te poupa de um risco adiante. Às vezes, Ele te guarda por meio de uma porta fechada que você interpretou como perda, mas era proteção. Às vezes, Ele te guarda por meio de uma mudança de plano que parece inconveniente, mas era misericórdia.
E, sim, o Salmo aponta para anjos em movimento, não como espetáculo, mas como serviço. A intenção disso não é te deixar ansioso procurando sinais, é te deixar seguro, sabendo que existe um governo de Deus operando em camadas que você não vê. Contudo, para que essa verdade produza paz e não presunção, é preciso equilibrar duas atitudes: confiança e prudência. Confiança não é imprudência. Quem habita no esconderijo não tenta Deus. Quem faz do Senhor seu refúgio não usa a promessa como licença para a irresponsabilidade. A obediência continua sendo parte do caminho. A pessoa que confia aprende a discernir limites, aprende a escolher com sabedoria, aprende a ser diligente. Deus guarda, mas Deus também orienta. E, muitas vezes, o livramento acontece justamente porque você ouviu a orientação e mudou de rota. Agora, há uma dimensão ainda mais profunda do nenhum mal te sucederá. A promessa de que o mal não dominará o propósito. Em outras palavras, Deus não permite que o mal encerre aquilo que ele começou. O que Deus plantou em você, ele sustenta. O que Deus chamou, ele guarda. O que Deus prometeu, ele cumpre no tempo certo. E isso dá à sua alma uma estabilidade rara. Porque você não precisa saber todas as respostas para ter paz. Você precisa saber quem te guarda. Você não precisa controlar o amanhã para ter descanso. Você precisa permanecer no esconderijo do Altíssimo hoje. E, quando isso entra no coração, sua forma de falar muda. Você deixa de repetir o salmo como quem repete um encantamento e passa a declarar como quem reafirma uma relação. Senhor, eu reconheço tua aliança. Eu renovo minha obediência. Eu escolho a comunhão. Eu me firmo na tua palavra. Eu faço da minha vida um lugar de oração. Esse tipo de resposta transforma a promessa em experiência. Porque o salmo não foi escrito para ser admirado, foi escrito para ser vivido. Entretanto, há uma frase seguinte, ainda mais visual, ainda mais provocadora, que levanta outra pergunta legítima. Como entender que 1000 cairão ao teu lado, ainda assim, você permanecerá guardado? Isso parece descrever caos ao redor e proteção dentro. Como essa promessa funciona sem alimentar arrogância espiritual? É justamente esse ponto que precisamos abrir agora, porque ele aprofunda a maturidade e amplia o entendimento do cuidado de Deus. Quando o Salmo 91 declara, 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, ele toca em uma tensão que todo ser humano conhece, a sensação de vulnerabilidade diante do caos. Em certos períodos, parece que tudo ao redor se desorganiza ao mesmo tempo. Pessoas adoecem, relacionamentos se rompem, notícias assustam, projetos desmoronam, e o coração pergunta, ainda que em silêncio: e eu? Quem me sustenta? Onde está meu abrigo? É aqui que essa promessa se revela, não como arrogância, mas como uma âncora. E essa âncora se chama confiança em um Deus que é refúgio. Note, o texto não diz que o caos não existirá. Ele descreve o caos. 1000 cairão, 10.000. Ou seja, o Salmo não é ingênuo. Ele não romantiza a realidade. Ele assume que há cenários perigosos, ambientes instáveis, momentos em que a vida parece atravessar uma tempestade coletiva. O que ele afirma é algo mais profundo. Mesmo quando o cenário se torna um campo de queda, quem habitar no esconderijo do Altíssimo encontra uma forma de proteção que não depende do clima ao redor. Isso não é superioridade, é aliança. É alguém que escolheu morar sob a sombra do Senhor. Agora, para que você não interprete esse verso de forma superficial, entenda o que ele não ensina. Ele não ensina que você é melhor do que os outros. Ele não ensina que você pode olhar para quem caiu com desprezo espiritual. Pelo contrário, quem vive em comunhão com Deus aprende compaixão, aprende intercessão, aprende a estender a mão. A promessa do Salmo não é licença para orgulho, é convite para humildade confiante. Você não é protegido para se exibir, você é protegido para permanecer firme, servir e, quando necessário, sustentar outros com palavras de paz. Então, o que significa não ser atingido? Antes de tudo, significa que Deus pode guardar você em meio a ambientes perigosos. E isso é extremamente relevante, porque muitas pessoas imaginam proteção como isolamento. Elas pensam, se Deus me proteger, eu estarei longe de qualquer risco. Mas, muitas vezes, o cuidado do Senhor não te remove do ambiente, ele te sustenta dentro dele. Você pode estar no mesmo bairro, no mesmo trabalho, na mesma estrada, no mesmo período histórico, e, ainda assim, experimentar um cuidado invisível que te alcança de maneira específica. Isso não é mito, é providência.
É o governo de Deus em favor de quem vive em aliança. E aqui entra uma dimensão que poucos consideram. Essa proteção não é apenas física. Ela é emocional e espiritual. Quantas quedas não são visíveis? Há quedas que acontecem dentro da mente: desespero, ansiedade, ressentimento, amargura, desesperança. Há quedas que acontecem nas decisões, escolhas apressadas, alianças ruins, caminhos sedutores que terminam em destruição. Há quedas que acontecem no caráter, uma concessão pequena hoje, outra amanhã, e, quando se percebe, o coração já não reconhece a própria voz. Nesse sentido, Milcairão pode descrever pessoas ao redor sucumbindo a pressões, erros e armadilhas. E tu não serás atingido inclui um livramento silencioso. Deus te guarda de se tornar alguém que cai por dentro. Você já percebeu como algumas derrotas não começam com um grande pecado, mas com um pequeno relaxamento da alma? É por isso que o Salmo, novamente, volta ao centro: habitar. Quem habitar mantém vigilância interior sem paranoia. Quem habitar aprende a identificar o medo antes que ele vire governo. Quem habitar não precisa viver com o coração acelerado, vive com discernimento. E discernimento é uma forma de proteção. Deus não apenas livra do perigo, Ele alerta, Ele orienta, Ele direciona. E, muitas vezes, o livramento acontece porque você ouviu o alerta e recuou. Esse é um ponto decisivo. O Espírito de Deus frequentemente protege por meio de advertências. Um desconforto santo diante de uma proposta. Uma inquietação diante de uma amizade. Uma resistência interior diante de um caminho fácil. E o coração que tem relacionamento com Deus aprende a levar esses sinais a sério, não como superstição, mas como cuidado. Você entende que o Senhor está te guardando por dentro. A palavra ilumina, a oração sensibiliza, a comunhão fortalece, e a obediência mantém você em rota. O resultado é que armadilhas que parecem normais para muitos se tornam visíveis para você. E isso é livramento. Mas há também o livramento externo, que, às vezes, é tão concreto que assusta. Um acidente que não acontece por um detalhe mínimo. Um risco evitado por uma escolha aparentemente simples. Um evento cancelado. Um atraso. Uma rota diferente. Nesses momentos, você percebe que existe um cuidado invisível atuando, e o salmo faz sentido, não porque você controlou tudo, mas porque Deus guardou aquilo que você não tinha como controlar. E aqui, novamente, aparece a realidade de anjos. O salmo vai afirmar, mais adiante, que Deus dá ordem aos seus anjos. Isso indica que o céu se move em favor de quem habita no abrigo do Senhor. Entretanto, o foco não é caçar manifestações, o foco é descanso. Saber que Deus governa o invisível é para acalmar você, não para deixar você excitado com o extraordinário. Contudo, não confunda descanso com descuido. O verso não é permissão para a imprudência. A promessa não é para te tornar irresponsável, é para te tornar estável. Estável o suficiente para não entrar em pânico, estável o suficiente para escolher com sabedoria, estável o suficiente para não ser arrastado pela multidão. Muitas quedas coletivas acontecem porque pessoas seguem o fluxo sem discernir. E aqui está uma imagem clara: quando 1000 caem, geralmente há uma onda. Uma onda de medo, uma onda de desespero, uma onda de decisões irracionais. Quem habita no esconderijo do Altíssimo não segue ondas, segue direção. E essa direção é consolidada pela palavra, pela oração, pela obediência e pela comunhão. Além disso, esse verso também ensina algo sobre coragem. Coragem bíblica não é ausência de temor, é presença de confiança. Você pode sentir o coração apertar, pode perceber o risco, pode reconhecer a gravidade do tempo e, ainda assim, permanecer firme. Por quê? Porque seu chão não é circunstância, seu chão é Deus. Seu chão é o refúgio. Seu chão é a aliança. E quando essa certeza entra no coração, a vida se reorganiza. Você começa a viver com uma serenidade que não é ingenuidade, é fé. Uma serenidade que se traduz em decisões sensatas, em palavras ponderadas, em atitudes que preservam a casa, a mente e o caminho. E, sem perceber, você começa a desejar uma compreensão ainda mais profunda. Se Deus pode guardar em meio ao caos, como Ele faz isso? Qual é a engrenagem do cuidado? O Salmo responde com uma frase que abre uma janela para o mundo invisível. Aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Isso é o próximo degrau do entendimento, não para alimentar curiosidade vazia, mas para fortalecer o descanso e a confiança em um Deus que cuida de formas que você nem percebe. Quando o Salmo 91 afirma que Deus aos seus anjos dará ordem a teu respeito, ele está revelando algo que,
para muitos, fica escondido atrás do cotidiano. Existe um governo espiritual em ação. Há um reino que opera além do visível. Há um cuidado invisível que não depende de aplausos, não exige anúncio, não precisa de espetáculo para ser real. E esse conhecimento não é dado para satisfazer curiosidade, ele é dado para alimentar confiança e produzir descanso. Em outras palavras, o Salmo não está treinando você para ser caçador de mistérios, está ensinando você a morar no abrigo e a respirar em paz. Entretanto, é exatamente aqui que algumas pessoas se desequilibram. Ao ouvir sobre anjos, elas correm para um extremo, ou transformam tudo em fantasia, ou transformam tudo em obsessão. Uma obsessão que tenta enxergar sinais em cada detalhe, como se a vida fosse um quebra-cabeça secreto. Só que o Salmo aponta para outra direção. Ele diz, Deus dá ordem. Ou seja, a iniciativa é de Deus, a autoridade é de Deus, o comando é de Deus. Você não está no centro desse mecanismo, o Senhor está. Você não controla o invisível, você confia no Deus que governa o invisível. Essa é a maturidade que o Salmo 91 deseja plantar em quem habitar no esconderijo do Altíssimo. Repare como isso se conecta à aliança. Aliança significa relacionamento de fidelidade. E, dentro dessa aliança, Deus revela, eu cuido de você, inclusive em camadas que você não consegue perceber. Essa é uma das verdades mais libertadoras para um coração ansioso. Porque a ansiedade costuma surgir quando você acredita que só está seguro se conseguir prever tudo, controlar tudo, antecipar tudo. Mas o Salmo te ensina a trocar controle por confiança. Ele te convida a aceitar que existe uma proteção divina que não depende da sua vigilância constante. Existe um cuidado de Deus que está em movimento mesmo quando você dorme. Existe uma ação do céu enquanto você trabalha, enquanto você viaja, enquanto você atravessa dias comuns. E aqui é importante falar com clareza. Essa promessa não foi escrita para tornar você imprudente. Quando o Salmo fala de proteção, ele não está dizendo, agora você pode se expor a qualquer risco sem sabedoria. Não, ele está dizendo, agora você pode caminhar com serenidade, porque não está sozinho. O objetivo é descanso, não irresponsabilidade. A promessa não é para você tentar a Deus, é para você se abrigar em Deus. E isso envolve obediência. Há uma diferença entre atravessar uma estrada com prudência e atravessar a mesma estrada por vaidade. A diferença entre coragem e presunção. A promessa do Salmo fortalece a coragem humilde, não a presunção. Talvez você diga, como esse cuidado se manifesta na prática? Frequentemente, de maneiras discretas. Às vezes, Deus te guarda por meio de um atraso que, no momento, parece irritante. Você se aborrece, mas, mais adiante, percebe que aquele atraso foi livramento. Às vezes, Ele te guarda por meio de uma porta fechada que você interpretou como perda, mas era proteção. Às vezes, Ele te guarda por meio de uma mudança de plano que parecia inconveniente, mas era misericórdia. E há situações em que você só descobre depois, quando olha para trás e pensa, se eu tivesse seguido por aquele caminho, eu não sei o que teria acontecido. Esse é o tipo de cuidado invisível que o Salmo está descrevendo, um cuidado que age fora do seu campo de visão. E, sim, o Salmo usa a linguagem de anjos para afirmar que Deus dispõe de recursos para guardar você em todos os teus caminhos. Observe a expressão, caminhos. Isso é muito revelador, porque não se trata apenas de um momento isolado de perigo. Trata-se da jornada. O Senhor está envolvido com seu percurso, com sua direção, com seu processo. E isso traz uma responsabilidade suave. Se Deus guarda caminhos, então eu devo me preocupar em escolher caminhos. E escolher caminhos requer palavra e oração. A palavra ilumina a rota. A oração afina sua sensibilidade. A comunhão te protege de decisões solitárias e impensadas. E a obediência mantém você dentro daquilo que Deus abençoa. Agora, perceba a beleza disso. Você não precisa ver para saber que Deus está cuidando. A fé madura não exige provas sensoriais para descansar. Ela se apoia na fidelidade do Deus da aliança. Ela se alimenta da promessa. Ela se fortalece na palavra. E, com o tempo, ela produz um coração que aprende a não viver em paranoia. Você passa a viver com uma tranquilidade que não é descaso, é confiança. Você não nega que existem riscos. Você reconhece que existe um Deus que guarda. Você não ignora que existe mal. Você lembra que o Senhor é refúgio. Você não finge que não sente medo. Você leva o medo para o esconderijo e o entrega em oração, até que a paz assuma o lugar de governo.
E aqui surge uma lição prática para o cotidiano. Quando você crê nesse cuidado, sua mente para de gastar energia tentando controlar o invisível e passa a gastar energia cultivando o relacionamento com Deus. Você não precisa sentir o tempo todo, você precisa permanecer. E permanecer, novamente, é habitar. Habitar é repetir o essencial: palavra, oração, comunhão, obediência. Esse é o caminho simples que sustenta uma vida profunda. É como uma raiz, ela cresce escondida, mas sustenta uma árvore inteira. O mundo vê folhas, Deus vê raízes. E o esconderijo do Altíssimo é lugar de raízes. Porém, esse tema traz outra advertência necessária. Ao saber que Deus dá ordem aos anjos, algumas pessoas passam a tratar o Salmo como garantia automática para qualquer coisa, como se fosse um contrato que obriga Deus a agir conforme sua vontade. E aqui está um desvio perigoso: transformar promessa em cobrança, transformar relacionamento em negociação. Dizer, mesmo sem palavras, eu fiz, então Deus tem de. Isso corrompe a essência da aliança. Porque a aliança não é manipulação, é comunhão. A promessa não é moeda, é fruto de permanecer no abrigo. É por isso que o Salmo 91 deve te conduzir a uma postura específica: gratidão e confiança, em vez de ansiedade e exigência. Quando você ora o Salmo, não ore como quem pressiona Deus, ore como quem se rende ao Deus que cuida. Diga: Senhor, eu reconheço que Tu és meu refúgio. Eu escolho o esconderijo do Altíssimo. Eu renovo minha obediência. Eu abraço Tua palavra. Eu descanso no Teu cuidado invisível. Eu confio que Tua proteção me acompanha. Essa oração cria paz dentro, antes de mudar qualquer coisa fora. E isso nos leva, quase naturalmente, ao ponto seguinte: se existe um cuidado invisível, se existe proteção real, por que tantas pessoas usam o Salmo como moeda de troca e acabam se frustrando? Qual é o erro comum que transforma uma promessa viva em um instrumento de cobrança? É exatamente isso que precisamos expor com honestidade, para que o Salmo deixe de ser negociação e volte a ser convite para a intimidade. Existe um erro silencioso, mais comum do que se imagina, que esvazia a força do Salmo 91 dentro do coração, transformá-lo em moeda. A pessoa lê, declara, compartilha, repete e, no fundo, constrói uma expectativa assim: eu fiz a minha parte, então Deus tem de fazer a dele. À primeira vista, isso parece fé. Contudo, na essência, isso é negociação. E negociação, quando se instala na vida espiritual, altera o sentido da aliança. Porque a aliança não é contrato frio, é vínculo de amor, é relacionamento com Deus, é comunhão sustentada pela palavra, pela oração e pela obediência. Repare como a negociação se revela. Ela aparece quando alguém usa a promessa como cobrança: eu li o Salmo, então não pode acontecer nada comigo. Ela aparece quando a pessoa se revolta diante de uma dificuldade: como assim? Eu declarei, eu orei, eu fiz tudo certo. E, aos poucos, se a luta persiste, ela conclui: então Deus não funciona, e se afasta. Não porque Deus tenha falhado, mas porque a expectativa foi construída sobre um fundamento equivocado. O problema não está no Salmo 91. O problema está no modo como ele foi usado, não como oração, mas como exigência. Não como intimidade, mas como mecanismo. Agora, observe a diferença entre fé e cobrança. Fé diz: Senhor, eu confio em Ti. Cobrança diz: Senhor, eu exijo de Ti. Fé se apoia no caráter de Deus, cobrança se apoia em uma fórmula. Fé constrói descanso, cobrança constrói ansiedade. Fé alimenta paz, cobrança alimenta frustração. E o coração que vive em cobrança, mesmo quando recebe livramentos, continua inquieto, porque ele não quer apenas proteção, ele quer controle. E Deus não faz aliança para te dar controle, Deus faz aliança para te dar comunhão. O Salmo 91 é um texto profundamente relacional. Ele fala de esconderijo do Altíssimo, de habitar, de sombra, de abrigo, de refúgio. Tudo isso aponta para lugar de permanência. E aqui está a chave: o foco do Salmo não é o que Deus me dá, mas onde eu estou. Você está no esconderijo ou está do lado de fora? Você está morando ou apenas visitando? Você está buscando presença ou apenas resultados? Essas perguntas podem incomodar, mas são curativas. Porque elas tiram o Salmo do campo da superstição e o trazem para o campo da vida. Talvez você diga: mas é errado pedir proteção. Não. Pedir proteção é bíblico. Clamar por livramento é bíblico. Buscar abrigo é bíblico. O problema não é pedir, o problema é pedir sem aliança.
O problema é querer o fruto sem raiz. O problema é desejar o benefício sem o relacionamento. Deus não é um recurso espiritual para momentos críticos. Ele é o Senhor da vida inteira. Quando você entende isso, sua oração muda de tom. Você deixa de falar com Deus como quem negocia e passa a falar como filho que confia. E é aqui que entra o poder da obediência. Obediência não é um preço para comprar livramento, é um caminho que preserva a comunhão. Obediência não é chantagem espiritual, é resposta de amor. Quando você obedece, você permanece perto. Quando você permanece perto, você discerne. Quando você discerne, você evita caminhos de dor. Veja como isso é prático. Quantas crises seriam evitadas se o coração aprendesse a obedecer antes de decidir? Quantas feridas seriam poupadas se a pessoa consultasse a palavra antes de agir? Quantas quedas seriam prevenidas se houvesse mais oração antes da pressa? Nesse sentido, a obediência é, sim, um tipo de proteção, não porque obriga Deus, mas porque alinha você com o cuidado do Senhor. Além disso, a negociação cria um efeito perigoso, ela inverte a ordem. Em vez de Deus ser o centro, o resultado vira o centro. E quando o resultado vira o centro, o coração perde o descanso. Porque ele passa a avaliar Deus pelo cenário, e não pelo caráter. Se o cenário melhora, Deus é bom. Se o cenário piora, Deus falhou. Isso é uma fé frágil, refém de acontecimentos. Mas o Salmo 91 está tentando formar uma fé mais robusta. Uma fé que se apoia no Deus que é refúgio, mesmo quando a paisagem não parece segura. Por isso, quando você perceber em si mesmo essa tendência de cobrança, não se condene, apenas corrija o rumo. Volte ao princípio. Aquele que habitar no esconderijo do Altíssimo, volte ao centro, relacionamento com Deus. Volte à prática que sustenta, palavra, oração, comunhão, obediência. E, então, use o Salmo como uma oração que reeduca seu interior. Não leia para obrigar Deus, leia para ser moldado por Deus. Leia e responda: Senhor, eu escolho habitar. Senhor, eu faço de ti meu abrigo. Senhor, eu renuncio à ansiedade e recebo paz. Senhor, eu reconheço o teu cuidado invisível sobre mim. Senhor, eu decido confiar. E perceba como isso é libertador. Quando você para de negociar, você volta a descansar. Você não precisa mais manter uma performance religiosa para garantir proteção. Você precisa apenas permanecer. E permanecer não é inércia, é constância. É uma vida que aprende a caminhar com Deus quando está tudo bem e quando está tudo difícil. Isso é aliança. Isso é maturidade. Isso é o que sustenta a promessa. Ainda assim, alguém pode perguntar: então como eu devo orar o Salmo, na prática, sem cair nesse erro? Essa é a pergunta certa, e ela abre o próximo passo. Porque o Salmo 91 não foi feito para ser apenas entendido, ele foi feito para ser orado do jeito correto, com coração rendido, com linguagem simples, com confiança sincera, e com a postura de quem habita no abrigo e conversa com o Pai. Se você deseja que o Salmo 91 deixe de ser apenas um texto admirado e se torne um refúgio vivido, a chave está no modo como você ora. E aqui eu preciso ser muito claro: orar este salmo do jeito certo não é repetir palavras como quem ativa um mecanismo. É transformar a palavra em conversa. É ler e responder. É permitir que a promessa conduza você para a presença. É fazer do salmo um caminho de comunhão, e não um instrumento de cobrança. Quando isso acontece, a promessa não fica apenas na boca, ela desce para o coração, e o coração começa a experimentar paz. Comece por um princípio simples e poderoso, leia um trecho curto, imediatamente, transforme em oração. Por exemplo, ao ler Tu és meu refúgio e minha fortaleza, responda: Senhor, hoje eu declaro que Tu és meu abrigo. Eu não quero construir segurança em coisas instáveis. Eu escolho o esconderijo do Altíssimo. Ao ler sobre proteção e livramento, responda: Pai, guarda meus caminhos. Livra-me do mal que eu vejo e do mal que eu não vejo. Dá-me discernimento. Isso é oração bíblica. Não é inventar uma fala distante das Escrituras, é permitir que a Escritura te ensine a falar com Deus. Observe que esse modo de orar produz uma mudança imediata. Ele tira você do modo ansiedade e coloca você no modo presença. Em vez de pensar apenas no problema, você volta a olhar para o Deus que é maior do que o problema. Em vez de alimentar o medo, você alimenta a confiança. Em vez de viver tentando prever tudo, você aprende descanso. E descanso, como você já percebeu, não é ausência de responsabilidade, é ausência de desespero.
É a certeza tranquila de que existe cuidado invisível sustentando sua história. Depois, aplique o salmo à sua realidade, de maneira concreta. Traga para a oração o que você vive de verdade: família, trabalho, viagens, decisões, saúde, mente, emoções. O salmo fala de caminho, então ore por seus caminhos. O salmo fala de casa, então ore por sua casa. O salmo fala de livramento, então apresente seus temores. Mas faça isso com um ingrediente indispensável: submissão. A oração madura não tenta controlar Deus, ela se rende à vontade de Deus. Portanto, ao orar, inclua sempre o coração de "seja feita a tua vontade". Não como frase automática, mas como postura real. Porque fé não é impor sua agenda ao céu. Fé é confiar que o céu sabe mais do que você. Aqui, muita gente confunde submissão com fraqueza. Não é, submissão é confiança elevada. Submissão é dizer: Senhor, eu não compreendo tudo, mas eu confio no teu caráter. Eu creio na tua aliança. Eu sei que tua promessa não falha, ainda que o meu entendimento seja limitado. Essa postura fortalece o interior. E quando o interior é fortalecido, a pessoa atravessa dias difíceis com firmeza. Ela chora, se necessário, mas não se desespera. Ela sente o peso, mas não perde o chão. Ela enfrenta, mas não se rende ao medo. Agora, entenda um detalhe que aumenta muito a eficácia espiritual do seu momento de oração. O salmo deve ser orado como rotina, não como emergência. Quando você só ora o Salmo 91 no dia do susto, você o trata como visita. Quando você o ora como parte da vida, você começa a habitar. E é em habitar que o coração muda. Por isso, estabeleça um ritmo simples, escolha um horário do dia, leia um trecho, transforme em oração e termine com gratidão. Não precisa ser longo para ser real. Precisa ser constante para formar raiz. A constância cria profundidade. A profundidade cria estabilidade. E a estabilidade produz paz. E aqui entra um elemento que muita gente subestima: gratidão. Gratidão é uma prova de confiança. Quando você agradece antes de ver, você está dizendo: Pai, eu creio no teu cuidado. A gratidão não nega a luta, ela afirma a fidelidade do Senhor acima da luta. Por isso, ao terminar sua oração, agradeça com palavras simples: Obrigado, Senhor, porque tu és meu refúgio. Obrigado porque existe cuidado invisível ao meu redor. Obrigado porque tua proteção me acompanha. Obrigado porque tu me ensinas obediência. Obrigado porque tua palavra me guia. Esse tipo de gratidão acalma a mente e fortalece a alma. Mas também há uma outra dimensão. Ore o salmo como alguém em comunhão com Deus e com o povo de Deus. Não caminhe sozinho. A comunhão protege. Existem momentos em que o medo cresce porque a pessoa se isola. E o isolamento faz com que a mente crie histórias que não são verdade. Quando você compartilha uma luta com maturidade e recebe oração, conselho e apoio, você percebe que Deus também te guarda por meio de pessoas. Isso não diminui a promessa, isso é parte da providência. O Senhor é teu abrigo e, muitas vezes, Ele usa mãos humanas para expressar cuidado. E, quando você orar sobre os anjos e sobre a guarda de Deus, faça isso do modo correto, não como quem busca espetáculo, mas como quem busca descanso. Você pode dizer: Pai, eu creio que o Senhor dá ordem aos teus anjos. Eu confio no teu governo sobre o invisível. Eu não preciso entender tudo, eu preciso confiar. Esse tipo de oração produz serenidade. Você não vira imprudente, você se torna estável. E essa estabilidade muda até sua postura corporal, sua voz, seu modo de lidar com problemas. Você passa a ser alguém que carrega paz, porque está abrigado em Deus. Agora, considere uma prática que ajuda muito: personalize o salmo sem distorcer o sentido. Por exemplo: Senhor, hoje eu escolho habitar no esconderijo do Altíssimo. Eu faço de ti meu refúgio. Eu rejeito o medo. Eu recebo tua paz. Guarda minha mente, guarda minha casa, guarda meus passos. Isso é transformar a Escritura em oração aplicável. E quanto mais você fizer isso, mais você perceberá: o Salmo não é um texto distante, é um ambiente. É um lugar onde você entra pela fé e descansa. Entretanto, há um ponto final necessário. Orar corretamente não é apenas falar, é alinhar a vida. É aqui que a obediência volta ao centro. Porque a oração verdadeira produz mudança. Ela fortalece você para escolher o certo quando ninguém vê. Ela te conduz a cortar caminhos perigosos. Ela te ensina a pedir perdão e a perdoar. Ela te orienta a organizar prioridades.
E isso também é livramento. Deus te livra não apenas de perigos externos, mas de padrões internos que te levariam à destruição. Assim, a oração do Salmo se torna uma escola de vida. E, quando você aprende a orar assim, uma necessidade natural nasce, não apenas entender o Salmo, nem apenas praticar o método, mas fazer uma oração completa, como um ato de entrega, especialmente quando o coração está fragilizado. Porque há dias em que você não quer apenas uma orientação, você precisa se esconder. Você precisa entrar no abrigo e dizer, com sinceridade, Pai, eu escolho habitar. É exatamente aí que o próximo passo se abre. Agora, com tudo o que você compreendeu até aqui, eu quero conduzir você a um lugar simples e profundo, o lugar de oração. Porque o Salmo 91 não foi entregue apenas para ser lido, ele foi entregue para ser vivido como refúgio, como abrigo, como caminho de paz. E, antes de qualquer coisa, permita-me dizer isso com cuidado, se você está com medo, não se envergonhe. O esconderijo não é prêmio para quem finge força, é graça para quem reconhece necessidade. O esconderijo do Altíssimo é para quem decide habitar, não para quem parece bem diante dos outros. Talvez você esteja cansado, carregando um peso que ninguém vê. Talvez sua mente tenha se tornado um campo de batalha, e você sinta que precisa de proteção até dos próprios pensamentos. Talvez você esteja enfrentando pressões no trabalho, na família, nas responsabilidades diárias. Talvez você tenha sido surpreendido por uma notícia, por uma mudança, por um ambiente de instabilidade. Ou talvez você esteja atravessando um tempo que, por fora, parece normal, mas, por dentro, está cheio de inquietação. Seja qual for o caso, ouça, Deus não oferece apenas um versículo, Ele oferece a si mesmo. Ele se apresenta como refúgio. Ele se compromete em aliança. Ele sustenta com cuidado o invisível. E Ele te chama para a presença com a mesma clareza do início do Salmo, aquele que habitar. Antes de orarmos, alinhe sua postura interior. O que você vai fazer agora não é uma tentativa de convencer Deus. Não é negociação. Não é cobrança. É retorno. É aproximação. É reconciliação da alma com o lugar certo. Você vai usar a palavra para se colocar em comunhão. Você vai usar a promessa para fortalecer a confiança. Você vai usar a oração para trocar a ansiedade por descanso. E, ao fazer isso, você permitirá que o Espírito de Deus reorganize seu interior, porque, muitas vezes, o maior livramento começa quando o coração deixa de ser governado pelo medo. Respire com calma. E, se você puder, faça isso com atenção total, como quem entra em casa depois de um dia longo. A presença de Deus não é um teatro, é um abrigo. E o abrigo não exige performance, exige sinceridade. Lembre-se, habitar é permanecer. E permanecer começa com um sim simples. Então, ore comigo. Pai, em nome de Jesus, eu me aproximo com reverência. Eu reconheço a tua aliança e recebo a tua promessa com humildade. Hoje eu escolho habitar no esconderijo do Altíssimo. Eu não quero apenas visitar, eu quero morar em ti. Eu faço de ti o meu refúgio, o meu abrigo, a minha fortaleza. Que a tua presença seja o lugar onde minha alma encontra descanso. Senhor, eu apresento diante de ti tudo aquilo que tem alimentado o medo dentro de mim. Eu não escondo, eu não maquio, eu não disfarço. Eu coloco aos teus pés as preocupações, as ameaças, as pressões, as incertezas e as lembranças que ainda doem. Eu peço proteção sobre minha mente e sobre meu coração. Que a tua paz ocupe o lugar onde a ansiedade tentou se instalar. Que o teu cuidado me envolva por dentro e por fora. Pai, eu te peço o livramento do mal visível e do mal invisível. Livra-me de decisões apressadas, de caminhos perigosos, de palavras que ferem, de alianças que enfraquecem o meu propósito. Fortalece minha obediência. Ensina-me a amar tua vontade. Dá-me coragem para escolher o que é certo mesmo quando é difícil. Que a tua palavra seja lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Senhor, guarda minha casa e a minha família. Guarda meus relacionamentos. Guarda meu trabalho e minhas responsabilidades. Guarda minhas entradas e minhas saídas. Que eu caminhe sob a tua sombra, sustentado pela tua presença. Eu creio no teu cuidado invisível. Eu creio que o Senhor governa aquilo que eu não enxergo. Eu creio que o Senhor pode dar ordem aos teus anjos ao meu respeito, não para que eu me torne imprudente, mas para que eu aprenda a descansar em ti com confiança. Pai, eu renuncio a toda tentativa de negociar contigo. Eu não quero usar o Salmo 91 como cobrança, mas como oração. Eu recebo este salmo como convite para a intimidade.
Eu escolho a comunhão. Eu escolho permanecer. Eu escolho voltar sempre para o abrigo. Mesmo quando eu não entender o cenário, eu confiarei no Senhor. Mesmo quando eu não tiver todas as respostas, eu descansarei na tua fidelidade. Que a tua paz me cubra hoje. Que a tua presença me conduza. Que o meu coração aprenda a habitar e a permanecer. E que, por meio da minha vida, outros também encontrem abrigo e esperança. Em nome de Jesus, amém. Agora, permaneça por alguns instantes com essa oração no coração. Não corra para o barulho. Não volte imediatamente para a inquietação. Lembre-se, habitar é o centro. Você não entrou no abrigo para sair rápido. Você entrou para permanecer. E é nessa permanência que a promessa vai se tornando vida. Ao chegar até aqui, eu quero que você faça uma coisa com seriedade e simplicidade. Não trate isso apenas como conteúdo que você ouviu, mas como direção que você vai viver. Porque a promessa do Salmo 91 não foi dada para enfeitar a sua boca, ela foi dada para construir o seu coração. E a pergunta que fica é direta: você vai continuar apenas visitando Deus quando o medo apertar, ou vai escolher habitar no esconderijo do Altíssimo todos os dias, como estilo de vida, como aliança, como relacionamento com Deus? Pense nisso com honestidade. O que tem governado suas decisões ultimamente? A confiança ou o medo? Você tem buscado o refúgio em Deus, ou tem tentado controlar tudo sozinho? Você tem usado o Salmo como negociação, ou como oração e comunhão verdadeira? Porque o ponto central não é repetir frases bonitas, é construir rotina com Deus. Palavra, obediência, comunhão, oração diária, até que o abrigo se torne real dentro de você. E quando o abrigo se torna real, a paz começa a aparecer até em dias difíceis, e o cuidado invisível de Deus passa a ser percebido não só no livramento que você vê, mas naquilo que Ele evita sem você perceber, inclusive com o agir dos anjos em seus caminhos. Então eu te desafio, de forma prática, hoje, ainda hoje, separe um tempo e ore o Salmo 91 do jeito certo. Leia um trecho e transforme em conversa. Declare com humildade: Senhor, eu faço de ti meu refúgio. Confesse onde você tem falhado em obediência e escolha voltar. Apresente sua casa, sua mente, seus caminhos. Peça proteção e livramento, mas, acima de tudo, peça para aprender a permanecer. E depois observe: o cenário pode não mudar na mesma hora, mas o coração muda. E um coração firme muda a forma como você atravessa qualquer cenário. Agora me diga, qual parte desse ensino mais falou com você? Você já viveu alguma situação em que sentiu claramente um cuidado invisível te guardando? Escreve nos comentários, porque a sua experiência pode fortalecer outra pessoa que está lutando em silêncio. E se você conhece alguém que vive dominado pelo medo, alguém que precisa de um abrigo, compartilhe este vídeo com essa pessoa. Pode ser que essa mensagem seja o refúgio que ela estava pedindo em oração. E, para você continuar crescendo nesse conhecimento e fortalecendo seu relacionamento com Deus, inscreva-se no canal, ative as notificações e caminhe comigo aqui. Porque nós vamos seguir abrindo a palavra com profundidade, com clareza e com aplicação prática, para que a sua fé seja firme, sua confiança seja real e sua vida seja marcada pela paz do Senhor.